Quando você está trocando uma ideia, você mais fala ou mais escuta? Você já parou pra tentar perceber isso? Se quando você tá ali num diálogo, ele vira um monólogo, onde você só tá falando e dando carteirada e tentando se provar, ou você se percebe falando e, poxa, desculpa, eu falo demais. E a pessoa, você já viu que ela dispersou, que ela já não tá mais na ideia, e quando você menos percebe, você rodou em torno de si mesmo e ficou falando das suas experiências. Eu acho que isso aqui é um problema muito real. E isso vem da falta de escuta ativa. Porque às vezes a gente escuta o outro, não realmente querendo saber o que ele vai falar, mas calculando o que a gente vai responder. Não escutar por escutar, sabe? Tipo, aquela conversa serena de tipo, poxa, o que tá rolando? Qual que é a ideia da pessoa? Como que isso pode contribuir na minha vida? Ou como que a gente pode, né? Enfim, a ideia pela ideia, sabe? Eu acho que a escuta ativa ela faz muita falta. E quando eu fui perceber que eu precisava ter uma escuta mais ativa, eu me dei conta também do quão egoísta eram minhas trocas de ideias, assim, tipo, era só falando de mim, era só falando do que eu posso fazer. E quando a gente começa a desenvolver a escuta ativa, a gente consegue perceber também como as pessoas gostam de falar delas mesmas e como às vezes isso passa de ser só aquele desabafo ou aquela ideia ou enfim, aquela troca sincera e começa a ser tipo uma validação, sabe? Uma carteirada, assim. A pessoa começa a falar que ela já fez isso, que ela já estudou tal coisa, que ela já foi pra tal lugar, que aquela velha história lá do tipo, minha tia quebrou uma perna. Daí a pessoa fala, sim, mas eu já quebrei a perna, já tive 3 costelas fraturadas. Então a gente vê que essa é uma parada muito real. E é necessário, é urgente a gente desenvolver trocas mais sinceras, né? Trocas de ideias mais verdadeiras, genuínas e que realmente sejam pro bem, né? Para relações que sejam sólidas, sejam verdadeiras, pelo menos. E aí, cara, eu começo a ver também como pessoas também com traços introvertidos, elas têm dificuldade de falar, então elas só escutam. Um contraponto dessa conversa que seria tipo, não, pô, eu só escuto já. Pra mim isso não vale a pena. Mas a escuta ativa, ela também te conecta à história dos outros a ponto de você desenvolver dentro de si boas perguntas, mais interesse, mais profundidade na história que está sendo contada. E eu acho que isso só faz bem pra relação. Esse negócio todo aí de escutativa, ele se encontra muito com aquela coisa do tipo de conversa que a gente fala, né? Cara, será que as nossas trocas de ideias, elas são de pessoas que só falam sobre elas, ou sobre os outros, ou sobre ideias, ou, enfim, sabe? Que tipo de relacionamento? E vendo essas 3 coisas, a gente consegue perceber se são trocas genuínas ou se são meio tóxicas, assim, sabe? Se são paradas que fazem mal. E aí vem uma frase que eu li esses tempos que eu acredito que se aplica muito para os diálogos, né? Que é ler 1 quilômetro e escrever 1 centímetro. Seria tipo ouvir 1 quilômetro e falar 1 centímetro. Ouvir bastante, aprender bastante. Pô, você conseguir escutar e trabalhar diálogos na mesma proporção que você fala, você escuta, e com pessoas que na mesma proporção que falam escutam, é muito bom também. Trocar uma ideia ouvindo, sabe? Começa a ver quão interessante é a história das pessoas, a vida das pessoas, o que elas têm pra contribuir, o que elas fizeram, o que elas sentem, como elas sentem, as referências que elas têm, os repertórios que elas carregam, tipo, pô, é muito bonito de ver, assim, a vida das pessoas. Então, fica aqui o meu incentivo à escuta ativa, a você parar e prestar atenção no que os outros têm a dizer e você trabalhar diálogos. Não que a gente não tenha que estudar ou que ter opiniões e que as nossas contribuições também tenham que ser sempre deixadas de lado, né? Eu acredito que sim, pô, a gente tem que trazer essas coisas para conversa e é muito bom conversar com gente que tem as ideias compatíveis com a gente, mas escutar ideias diferentes também vai te fazer muito bem e faz muito bem. Ouvir as pessoas e a gente vai vendo como é bonito escutar.